Porque o cara pode chamar de elemento exofórico, mas pode chamar de elemento deítico, pode chamar de pronome deix, é um termo deix, pode chamar de díctico. Então, vem nessa pegada. O que é deítico, díctico, deix? O que é isso? Na verdade, tudo isso aqui é a mesma coisa. Todos eles apontam para fora do texto. Agora, se eles apontam para fora do texto, não tem como eu precisar quem é o elemento, a não ser que eu tenha um contexto. Entenderam? Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que esse daqui é o Atadolfo, meu amigo. Aí eu olho para ele, que está aqui, e vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, tá aqui tranquilinho, belezinha? Daqui a pouco a gente vai utilizar o Atadolfo. Olha esse primeiro exemplo. Tá assim, ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Tá vendo esse ele aqui? Que antes, no exemplo do anafórico, fazia referência ao João. Aqui não tem um referente. Cadê o referente aqui dentro do texto? Não tem. Então aponta para fora do texto. Por isso uma referência exofórica. Eu não sei quem é. Não tem um contexto. O máximo que eu posso dizer é que é um elemento masculino. Agora, e o eu? O eu também não tem referente dentro do texto. Então também aponta para fora do texto. Eu não sei quem é. Eu não consigo dizer quem é. Aqui ainda é pior. Porque eu não consigo dizer nem se é masculino ou feminino, porque a frase pode ter sido dita por um homem ou por uma mulher. Agora, vamos criar um contexto. Atadolfo é esse aqui. Atadolfo está de blusa preta. Aí eu digo assim, ó, ele usava uma camisa preta bem apertada, mostrando todo o seu físico. Eu olhei e reparei que ele também olhava para mim. Então, neste momento, quem é o ele? É o Atadolfo. E o eu? É o Sidney. Então, agora a gente começa a entender o que é contexto. O elemento exofórico, ele precisa sim de um contexto. Se você não tiver um contexto, você não consegue dizer quem é o referente. Só consegue dizer que aponta para fora do texto, ok? Olha o próximo exemplo. Amanhã eu faço aniversário. Aqui tem notoriamente o eu, que é um elemento exofórico. Mas nós temos mais um outro elemento exofórico, que é o amanhã. Que amanhã é esse? Eu não sei. Que eu é esse? Eu não sei. Então aqui, toda data indeterminada, como ontem, hoje, amanhã, é um elemento exofórico. Agora, vamos entender a concepção de contexto. Eu olho para você no fundo dos teus olhos e digo, amanhã eu faço aniversário. Então, neste contexto, amanhã vai ser dia 8, eu, Sidney Martins, ok? Tá entendendo a pegada? Próxima frase, eu te amo. Aqui eu tenho dois elementos exofóricos, eu tenho o E e o T. Você não sabe nem quem ama, nem quem é a pessoa amada. Agora eu olho para você no fundo dos teus olhos e digo, eu te amo. Aí você sabe que o eu é o Sidney e que o T é você que está em casa. Mas vamos ampliar isso, vamos deixar mais interessante. Suponhamos que você está numa sala de aula, beleza? Aí você vai a algum local, sei lá, sai de sala e vai beber uma água. E quando você volta, tem um bilhete em cima de sua mesa, escrito eu te amo. Aí eu te pergunto, eu continuo tendo elemento exofórico? E aí, pensa. Eu continuo sim. 1 ou 2? Muita gente respondeu 1, eu sei, mas eu continuo tendo 2 elementos exofóricos. O eu, ele notoriamente continua sendo exofórico porque você continua sem saber quem deixou o bilhete em cima da sua mesa. Mas o T também é exofórico porque você só sabe que é você porque está na sua mesa, pelo contexto. Porque se estivesse na mesa da pessoa do lado, seria para a pessoa do lado. Observe que não está escrito o seu nome. Se não está escrito o nome, não tem como eu dizer quem é endofórico. Só pode ser exofórico. Até porque se estivesse largado no chão, eu duvido que você brigaria com a pessoa do lado para dizer que é seu.
A não ser que fosse dia dos namorados e você estivesse muito carente, né não? Agora, você vai lá fora, beber uma água, comprar um doce, volta e está escrito eu te amo, assinado Sidney Martins. Aí a coisa muda de história. Porque agora eu passo a ter pelo menos um referente dentro do texto, que é o referente do eu, que apareceu depois. Então aqui uma referência catafórica. E o T continua sendo esofórico, porque eu não escrevi o seu nome. Ok? Beleza? Agora, é óbvio que se tivesse colocado um nome ali, aí teria um referente. Mas como não aconteceu, a referência é esofórica. A gente depende do contexto para saber quem é o referente, ok? Caso contrário, eu jamais conseguirei. Gente, diante do que a gente viu até agora, eu vou mostrar como isso pode cair, por exemplo, numa questão de charge, porque é trabalhado assim como a gente viu, mas pode ser trabalhado também numa concepção de charge. Olha só que interessante. Vou fazer aqui um desenho. Esse aqui, ó, sou eu. Sou eu. É o óculos, cabelinho arrepiado. Ah, não sei o que. Não tá muito bom não, mas sou eu. Esse daqui é o professor Tiago Nunes, meu amigo, professor de matemática. Ele é pequenininho assim mesmo. E esse daqui é um outro professor de matemática, amigo meu, que é o Renato Oliveira. Aí eu vou criar aqui um discurso. Ele é fofucho. Aí meu amigo Tiago Nunes faz assim, ó. Ui, eu pego. Aí o Renato Oliveira, só pensando aqui, ó, no lanche do McDonald's. Só pensando no lanche do McDonald's. Aí eu pergunto a vocês, o termo destacado aqui agora, o ele, faz referência a quem? Ao Sidney, ao Tiago ou ao Renato Oliveira? Obviamente ao Renato Oliveira. Beleza. Agora eu pergunto, é uma referência anafórica, catafórica ou esofórica? É uma referência esofórica. Ah, sim, eu pensei que era catafórica porque o Renato está depois. Não, eu não escrevi o nome do Renato. Nessa concepção, é claro que a gente vai trabalhar linguagem verbal e não verbal. Beleza. As imagens, linguagem não verbais e, quando eu uso a palavra, linguagem verbal. Mas, basicamente, precisamente, para ser mais exato, quando a gente faz esse tipo de referência, esse tipo de coesão, tem de ser o texto escrito. Então, se eu não escrevi ele, o Renato Oliveira é fofucho, se eu descobrir apenas pelo contexto, é uma referência esofórica, é um pronome deítico. Beleza? Agora, se eu tivesse colocado ele é um pintor de rodapé, quem seria? Seria o Tiaguinho, ok? Tranquilo? Olha só uma excelente questão que eu vi cair recentemente numa prova, muito bacana. O camarada botou assim, ó, um quadrinho com dois personagens, um bem magrinho, fraquinho, e um outro bem fortão, grandão assim. Aí o grandão dá um soco no magrinho. Aí o magrinho fala assim, ó, isto não vai ficar assim. Isto não vai ficar assim. Beleza? Aí o cara destacou isto e perguntou qual foi o tipo de pronome demonstrativo utilizado ali dentro da coesão. Ele dizia que era um pronome demonstrativo. Aí ele perguntava se era uma coesão anafórica, catafórica, esofórica, tudo isso. Aí ele botava assim, é um pronome o quê? Anafórico, é um pronome catafórico, é um pronome deítico, é um pronome sequencial. O que é isso? Aí eram 4 opções. Aí muita gente marcou o catafórico, porque aprendeu aquilo que eu apresentei para vocês, que o isso tem uma tendência anafórica e o isto tem uma tendência catafórica. Só que aí, lembra do exemplo? Eu quero isto de você. Isto o quê? Um beijo. O isto estava apontando para beijo, que estava dentro do texto e que apareceu o quê? Depois. O isto aqui está apontando para quem? Dentro do texto. Para ninguém. A gente sabe que é o soco. Pelo quê? Pelo contexto. Então não está escrito o referente. Então aqui é um pronome
deítico, ou seja, uma referência esofórica. Ok? Beleza? Então vamos lá. Agora, continuando a nossa pegada, a gente vai trabalhar mais um negocinho que eu mostrei a vocês quando estávamos trabalhando o parágrafo de conclusão, que são os hiperônimos e os hipônimos. Hiperônimo expressa um termo geral e o hipônimo expressa um termo específico, ok? Então vamos lá. Carro, Corsa, Gol, Fusca, médico, pediatra, cardiologista. Onde é que está o geral ou onde é que está o específico? Geral, carro e médico. Específico, Corsa, Gol, Fusca, pediatra e cardiologista. Aí eu te pergunto, peixe é geral ou é específico? Peixe. E aí? Aí muita gente vai falar geral, muita gente vai falar específico, eu vou te falar. Não tem como classificar. Depende. Depende de que, Sidney? Depende do contexto. Eu só consigo dizer que Corsa é específico porque eu tenho um carro para comparar a ele e perceber que o carro é geral em comparação a ele. Até porque Corsa é um tipo de carro. Eu só consigo dizer que médico é geral porque eu tenho um pediatra aqui, por exemplo, para comparar a ele e perceber que é específico. Até mesmo porque pediatra é um tipo de médico. Agora, peixe é geral em relação a quem? É específico em relação a quem? Não tem um elemento de comparação, então não tem como classificar. Agora, e se eu fizer assim? Sardinha. Agora sim, dá para classificar peixe. Peixe é geral e a sardinha específica. Mas e se eu fizer assim, ó, alimento? Agora o peixe em relação ao alimento, ele é específico. E é óbvio que o alimento é geral. E esta sardinha, tem como ela ficar geral? Tem. É só a gente colocar aqui um tipo específico de sardinha, que o Renato Oliveira, por exemplo, adora. É a chamada sardinha maromba. A melhor que tem para poder fazer frita. Pode pedir no peixeiro aí, não estou de sacanagem não, estou falando sério. Ó, sardinha maromba. Então agora a sardinha é geral e a sardinha maromba é específica. Anota aí, por favor, vamos estreitar os laços, né? Vamos fazer parecer uma aula presencial. Anota aí uma observação que eu vou fazer para você, tá? Eu vou ditar, tá? Por favor. Preparado? Pegou a caneta, o caderninho? Então vamos lá, ó. Anota aí, ó. Não existe geral ou específico. Ponto. Haverá sim, vírgula, a partir de um contexto. Ponto. Dessa forma, vírgula, algo pequeno poderá se transformar em algo enorme. Então se liga só, você que está em casa, já viu algo pequeno se transformando em algo enorme? Então eu agora vou te mostrar algo pequeno se transformando em algo enorme. Então se liga só, ó, algo pequeno se transformando em algo enorme, algo pequeno se transformando em algo enorme. Ou seja, quando eu transformo um termo específico num termo geral diante de um contexto. Pensou sacanagem, né? Não pensa não, hein? Olha, volta para o estudo, tranquilo? Então vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar exemplos interessantes para a gente poder trabalhar mais uma vez a coesão referencial e a coesão sequencial. Então acompanha aqui comigo, ó. Não vou trabalhar agora não. Eu vou falar ainda da sequencial, depois eu mostro isso para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó, coesão sequencial. As conjunções e as preposições, assim como as locuções conjuntivas e prepositivas, estabelecem relações lógicas e entre as ideias, é claro. Exemplos. Caso precise de mim, telefone. Então, caso aqui está dando uma noção de quê? De condição. Ou seja, só liga para mim se precisar. Assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Aqui existe uma ideia de comparação, pois o Brasil está crescendo como outros países também estão crescendo. Muitas bancas trabalham relações de causa e consequência. Então observa aqui, ó. Bebi tanto que passei mal. A gente estudou isso. Se você não estudou, eu vou te dar a dica. Em conjunções subordinativas adverbiais. Quando eu tenho um que, e a gente separa
oração subordinada da principal exatamente onde tem o que, e antes, na outra oração, tem um intensificador, como as palavras tanto, tal, tão e tamanho, sempre vai ter uma relação de causa e consequência. A causa, lembrando, é a origem de um processo, e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então eu digo, bebi tanto que passei mal. Qual é a causa? É o fato de ter bebido muito. E a consequência de ter bebido muito? Acabei passando mal. Eu só tenho que gravar que a causa está sempre do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Então aqui, ó, que passei mal é a consequência e a causa é o fato de ter bebido muito. Agora olha aqui, como bebi muito, passei mal. O como, ele estabelece valores de causa, estabelece valores de comparação e valores de conformidade. Mas quando ele inicia a estrutura, ele vem como causa. Então aqui, ó, como bebi muito, passei mal. Ou seja, aqui a gente tem a causa e a consequência. Qual é a causa? É ter bebido muito. E a consequência é ter passado mal. É interessante você observar isso para a concepção de reescrituras de frases. É a possibilidade de escrever a mesma coisa que foi trabalhada em cima, só que de uma forma diferente. Isso serve para produção textual e serve para você fazer aquelas famosas questões de reescrituras de frases. Ok? Beleza? Agora olha aqui, ó. Coesão sequencial. Outras bancas trabalham com relações de oposição, adversidade e concessão. A gente só tem que tomar cuidado com isso, né? Porque olha só, choveu, mas fui à praia é a adversidade. E fui à praia, mas choveu também é a adversidade. Só que as duas frases significam coisas completamente diferentes. Quando eu digo choveu, mas fui à praia, eu estou enfatizando a ida à praia e estou minimizando a chuva. O que isso mostra? Que não importa a chuva. Importa que eu fui à praia e eu me diverti. Agora embaixo, fui à praia, mas choveu. Eu enfatizei a chuva e minimizei a ida à praia. Então, galera, aqui a chuva estragou meu passeio. Então, a oposição é sempre trabalhada pela adversidade e pela concessão. Você só tem que saber que a adversidade deixa o argumento forte, ou seja, enfatiza, e a concessão deixa o argumento fraco, ou seja, minimiza. Agora, olha só que interessante o próximo exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Choveu, mas fui à praia. Usei mais uma vez uma conjunção adversativa. E aqui, ainda que chovesse, fui à praia. Eu usei uma conjunção, a estrutura concessiva. Mas eu disse a mesma coisa. Por quê? Porque onde eu coloco a adversativa, eu enfatizo. E, consequentemente, o outro lado, eu minimizo. Se eu vou utilizar uma concessiva, eu boto a concessiva exatamente no local em que eu quero minimizar. Então, ainda que chovesse, fui à praia. Então, minimizei a chuva e enfatizei a ida à praia mais uma vez. Aí aqui eu coloquei um materialzinho para vocês, mas eu já mostrei a vocês. Se quiser tudo completão, entra lá no site CID Concurso, no menu documentos, que você vai conseguir baixar. Ó. Conectivos adversativos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Conectivos concessivos, embora, ainda que, apesar de, mesmo que, por mais que, com quanto, malgrado, não obstante. E por que a gente demonstra isso numa aula de redação, por exemplo? Porque se você faz uma dissertação argumentativa, a base da argumentação é a oposição. Então é impossível que você faça um texto dissertativo argumentativo do início ao fim sem utilizar pelo menos um conectivo adversativo ou um conectivo concessivo. Você vai ter de utilizar, essa é a verdade, ok? Então vamos lá, ó. Aqui agora eu vou mostrar uma parada interessante para vocês, ó. A gente aqui vai brincar com coesão. O gorila fugiu da jaula, o gorila, no entanto, não feriu ninguém. Se eu desse esse texto a vocês e pedisse para vocês fazerem uma possível correção, provavelmente vocês assinalariam a repetição da expressão o gorila. Beleza, realmente.
Dentro de um texto de 30 linhas, é óbvio que eu vou acabar, de repente, repetindo uma palavra. Mas, assim, uma palavra que eu botei lá na introdução, na retomada, na conclusão, eu vou botar de novo. No meio do texto ali, de repente, eu até coloque, mas eu vou evitar ao máximo. Agora, assim, muito próximo, o avaliador vai dar uma canetada, não tem como. Então, vamos evitar. Vamos evitar primeiro através de um pronome anafórico, que nós já sabemos como é que funciona. Então, vamos lá. Eu posso colocar o pronome ele. Então, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Este ele faz referência a gorila. Se foi o ele que não feriu ninguém, foi o gorila que não feriu ninguém. O texto está coeso e coerente. Agora, vamos continuar. Ó. Vamos botar ali um hiperônimo. Então, vamos lá. E aí você tem que ser esperto. Não existe geral sozinho, não existe específico sozinho. Para existir o geral, tem que existir o específico. Então, se aqui eu vou botar o geral, é porque eu estou falando que gorila é o específico. Então, qual é o termo geral para gorila? O animal. Então, ó. O gorila fugiu da jaula, ponto. O animal, no entanto, não feriu ninguém. Quem foi que não feriu ninguém? O animal. Quem é o animal? O gorila, ou seja, está coeso e coerente. E nós ainda podemos fazer, como já vimos, através de uma elipse. E o que é uma elipse? É o zero absoluto. É a omissão de um termo. Aí é óbvio, vou fazer as devidas adaptações, talvez de minúsculas para maiúsculas. Então vamos lá. O gorila fugiu da jaula, ponto. Zero. Nada. Aí eu vou começar com no entanto, vou colocar uma letra maiúscula. No entanto, não feriu ninguém. E aí você vai reparar que nos 3 casos eu evitei a repetição de um termo anterior, que foi no caso o gorila. Se eu evitei a repetição de um termo anterior, nos 3 casos eu fiz uma coesão referencial anafórica. Ok? Beleza? Então, show. Agora, olha só que exemplo interessante. Já trabalhamos a coesão referencial, vamos trabalhar a coesão sequencial. Aí eu vou cortar aqui o gorila, para ficar bonitinho, e vou botar o ele, ok? Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Aí eu vou destacar o no entanto e vou pedir para substituir por um termo que mantém o mesmo valor semântico. Aí, letra A, eu boto portanto. Letra B, eu boto conquanto. Letra C, eu boto porquanto. E letra D, eu coloco aqui todavia. O que acontece com muito candidato? Ele pensa nessa aproximação fonética, porque essa é a intenção do avaliador. No entanto, portanto, conquanto, porquanto, aí ele pensa, é uma dessas. Aí acaba marcando. Agora, se você já domina as conjunções, pô, isso daqui é pinto para você, é galho fraco, porque o no entanto é uma adversativa, indica uma oposição. E de onde vem essa oposição? Se o gorila está numa jaula, é porque ele é perigoso. É ou não é verdade? Então, ele está na jaula ali para não ferir ninguém. Se ele está fugindo da jaula, a gente espera que ele venha a ferir alguém. Mas, no entanto, ele não feriu ninguém. Então, vamos lá. Por que não pode ser o portanto? Porque o portanto é conclusivo. Não rola. Por que não pode ser o conquanto? Porque o conquanto é concessivo. Também não rola. Por que não pode ser o porquanto? Porque o porquanto é explicativo. Não rola. Então, aqui no caso, eu vou ter que marcar a alternativa D, todavia. Afinal de contas, o todavia é adversativo, assim como no entanto. Mas vou criar uma outra questão aqui com você. Eu aqui pedi para manter o mesmo valor semântico, não é? Então, vamos lá. Agora eu vou botar aqui, ó, opção A mais opção B, porém, opção C, contudo, opção D, todavia. Comando da questão. Assinale a opção que não pode substituir o termo destacado. Aí você pensa, se o termo destacado é adversativo,
A que não vai substituir é uma que tem um outro valor, como, por exemplo, conclusão, como, por exemplo, finalidade, por aí vai. Só que aí, de sacanagem, eu botei os 4 termos adversativos. Aí você pensa, opa, essa questão vai ser anulada, não é, Sidney? Não. Aqui eu vou marcar a letra A. Mas como assim, Sidney? Ela também é adversativa. Mas aí você vai reparar que no exemplo, o no entanto está entre vírgulas, ou seja, ele foi deslocado. E o mais é uma conjunção que não pode ser deslocada. Então, se liga só, pela pronúncia, pelo método de substituição, o gorila fugiu da jaula, ele, porém, não feriu ninguém. O gorila fugiu da jaula, ele, contudo, não feriu ninguém. O gorila fugiu da jaula, ele, todavia, não feriu ninguém. Agora, olha o mais, o gorila fugiu da jaula, ele mais não feriu ninguém. Não ficaria muito estranho? Por quê? Porque ele não pode ser deslocado. Agora, é óbvio que se estivesse na posição original, se eu não tivesse colocado o ele ali, se eu fosse manter a sequência, se eu colocasse o gorila fugiu da jaula, no entanto, não feriu ninguém, aí eu só colocaria uma vírgula, né? O gorila fugiu da jaula, vírgula, no entanto, não feriu ninguém, eu poderia colocar um mais, porque aí estaria na sua posição original, que é no meio das orações. O gorila fugiu da jaula, mas não feriu ninguém. Agora, deslocado entre vírgulas, não rola, ok? Então, fizemos aí 2 boas questões de coesão sequencial. Agora, galera, só para finalizar, vamos fazer aqui apenas algumas questõezinhas de concurso para poder dar força ao que nós estudamos de acordo com toda a teoria aí. Então, olha só. Primeira questão. Em aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente, quem nunca usou essas expressões para traduzir uma emoção? O pronome em destaque cumpre papel coesivo no texto, uma vez que, galera, não vou nem olhar as opções, essas expressões são referentes a aperto no peito, frio na barriga e cabeça quente, ou seja, remete a elementos, a ideias anteriormente expressas. Então, letra A faz referência a uma ideia já apresentada. A princípio, é a nossa resposta. Vamos lá. Letra B, antecipa uma informação ainda não mencionada. Impossível. Letra C, estabelece uma comparação entre informações distintas. Impossível. E letra D, aponta para algo que está próximo ao enunciador. Não, nada a ver. Até mesmo porque se estivesse próximo ao enunciador, não seria o essa, seria o esta. Então aqui com certeza gabarito letra A. Vamos para a próxima aí, ó. Próxima questão. Toda relação de emprego, espécie, é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Caso se substituísse o conectivo mais, por no entanto, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido do texto. Perfeito. O mais é uma conjunção adversativa que indica uma oposição, um contraste, uma adversidade, assim como no entanto. Então, gabarito aqui, ó, certo. Vamos para a próxima. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi hospitaleiro para formas de vida, ou quem sabe até ainda o seja. No trecho, ou quem sabe até ainda o seja, o termo o classifica-se como pronome e refere-se ao adjetivo hospitaleiro. Então vamos lá, ó. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi hospitaleiro para formas de vida, ou quem sabe ainda seja o quê? Hospitaleiro. Ou seja, tá tranquilo, certinho, gabarito da questão 3. Questão 4, tá aí, ó. Apesar da minha admiração, fiquei calada. É possível notar que a expressão apesar da assume valor concessivo, né, galera? Então, apesar da minha admiração, fiquei calada, a gente minimiza a admiração para, no final das contas, enfatizar o quê? O fato de ter ficado calada. Então, é concessivo, gabarito, letra B de bola. Questão 5 aí, ó.
Quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais emergirá dela conscientemente carregado de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas na qual deve intervir cada vez mais. O termo porquê poderia, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto, ser substituído por porquê. Galera, aqui é impossível. Eu jamais posso substituir um porquê junto por um porquê separado por diversos motivos. Primeiro, que o valor semântico se alteraria completamente. Segundo, porquê junto é só uma classe gramatical, porquê separado são duas classes. É impossível. Então, aqui está dizendo que daria para ser substituído, né? Sem prejuízo, né? Não dá. Errado, não tem como substituir, ok? Então vamos para a questão 6. Questão 6 está assim, ó. Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia, que passou para o latim politia, com o mesmo sentido. Governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo que, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios. O referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais assumiu, está aqui, e busca assegurar. Vamos lá, assumiu passando a representar o governo e buscar assegurar. É o termo polícia. Então vamos lá. Polícia é um vocábulo de origem grega que passou ao latim, governo. No entanto, no decorrer do tempo, assumiu, ou seja, quem foi que assumiu? Polícia, passou a tutela de origem e busca assegurar a tranquilidade pública. Quem é que busca? A polícia, mais uma vez. Então, tá certo. Gabarito certo da questão 6. Vamos para a questão 7. Ó. Questão 7, nós estudamos isso daqui na hora que fomos trabalhar os pronomes demonstrativos. Então vamos lá, pode ver que aqui tem estes, aqueles, esses e coisa e tal, e vocês vão ver que aqui nós temos dois termos, virtudes, primeiro termo, perfumes, segundo termo. Lembrando que o primeiro termo que aparece é o termo mais distante, o segundo termo é o termo mais próximo. Então aqui, se eu só tenho dois termos e são dois termos anteriores e eu vou utilizar os demonstrativos, eu só uso este e o aquele. Agora a gente vai ter que ver exatamente a quem está fazendo referência pelo contexto para que a gente possa colocar a referência adequada para fazer a concordância adequada. Então vamos lá. Os perfumes, as virtudes e os perfumes são da natureza. Pontinho, pontinho dura um pouco e pontinho, pontinho perduram por longo tempo. Então vamos lá. Quem é que dura pouco e quem é que perdura por longo tempo? Quem dura pouco é o perfume. Quem perdura por longo tempo é a virtude. Então se aqui eu vou botar quem dura pouco, são os perfumes. Masculino plural, então estes duram pouco. E quem é que perdura por longo tempo? A virtude. No caso, as virtudes está no feminino plural. Então, se é o termo mais distante, eu vou usar o aquelas. Então, aquelas perduram por longo tempo. Então, estes e aquelas, gabarito, letra D de dado, ok? Agora vamos lá, ó. Próxima questão aí, questão 8. Tem um fragmento de texto e tem um comando da questão. Mas, para não ficar perdido, eu vou logo ler o comando da questão. E vamos lá. Aqui é o seguinte: respectivamente, a alternativa cujos referentes das palavras em destaque estão corretamente indicados é. Aí a gente vai ter que voltar lá para poder olhar, né? Eu quero estes e eu quero o quê? Então vamos lá. Ora, se preferirem dar ganho de causa à ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade dos editores, fortemente apoiada pelos meios de comunicação, TVs em especial, estarão contrariando os que do outro lado, ou seja, ó, tem uma relação de oposição aqui, clamam pela garantia do direito à privacidade. Então vamos lá. Tem quem prefere dar ganho de causa à ADIM e tem quem clama pela garantia do seu direito à privacidade. São dois termos. Então, tem aqueles
e tem estes. Se estes contemplarem com o seu voto, estarão contrariando os primeiros, que são aqueles, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo midiático que está. O que é que está? Este aqui é um pronome relativo que faz referência ao espetáculo midiático. Hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da informação, o jornalismo. Então eu já tenho. Estes faz referência aos que clamam pela garantia do direito à privacidade e o que? A espetáculo midiático. Então o gabarito é a letra A. Então, gabarito da questão 8, letra A. Então é isso, meu companheiro, mensagenzinha aí final, né, para você lutar, para você batalhar. Lute com determinação, observe a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Inclusive, é a mesma mensagem que eu botei na aula de conclusão, eu quis enfatizar. Você tem que ser atrevido na vida. Atrevido. Se você esperar, nada vai cair do céu. Então, você tem que correr atrás do seu objetivo. Não espera sentado não, tá? Então é isso, minha galera. Dá uma notinha aí, porque é sempre importante. A gente faz com todo cuidado, com todo carinho, para que você consiga absorver cada vez mais e mais um conhecimento para que possa, no dia, realizar uma boa prova. Infelizmente, nem sempre a gente consegue atingir a todos, até mesmo porque depende do conhecimento de mundo que você já tem, depende da bagagem gramatical, da bagagem literária que você já tem. A gente procura trabalhar vislumbrando uma totalidade. Mas é isso. A gente faz com todo o carinho do mundo. Espero ter conquistado aí um objetivo que é fazer você entender tudo aquilo que eu quero. Então, vamos finalizar. É isso, ide em paz e que o Senhor sempre, sempre, sempre vos acompanhe. Clic-clac.